O cheiro de desinfetante queimou minhas narinas no exato momento em que percebi que algo estava terrivelmente errado. Marina havia me trazido até aqui dizendo que era um resort, mas os corredores brancos, as grades nas janelas e o som abafado de gemidos vindos de quartos distantes contavam uma história completamente diferente. Mãe, chegamos! Marina sorriu, mas seus olhos evitavam os meus enquanto uma enfermeira se aproximava com uma prancheta. Este é o lugar que eu te falei, lembra? Você vai adorar ficar aqui. Minha garganta se fechou. Aquilo não era um resort. Era um asilo. Marina, o que está acontecendo? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Você disse que íamos passar umas férias juntas em Belo Horizonte? É meio parecido com férias, não é? Ela riu nervosa, ajeitando a bolsa no ombro. Olha só, tem jardim, tem outras pessoas da sua idade. A enfermeira se aproximou com um sorriso profissional que me gelou a espinha. Senhora Conceição? Sou Juliana, vou cuidar da senhora a partir de agora. Vamos fazer sua admissão? Admissão? Repeti a palavra como se fosse em língua estrangeira. Marina, que admissão? Eu não vou ficar aqui. Mas Marina já estava recuando em direção à porta, suas mãos tremendo ligeiramente. Mãe, por favor, não dificulte as coisas. Isso é o melhor para você, acredite em mim. O melhor para mim? Senti o sangue ferver. Desde quando você decide o que é melhor para mim? Eu tenho 72 anos, não sou uma criança. A enfermeira Juliana tocou meu braço gentilmente. Senhora Conceição, vamos com calma. Sua filha preencheu todos os papéis necessários. Está tudo legalizado. Que papéis? Virei-me bruscamente para Marina. Que papéis você assinou sem me consultar? Marina engoliu em seco. Mãe, você está ficando esquecida, deixando o fogão ligado, se perdendo na rua. Eu não posso mais tomar conta de você trabalhando o dia inteiro. Esquecida? Minha indignação cresceu como uma onda. Eu me lembro de cada centavo que gastei criando você. Me lembro de cada noite que passei acordada quando você tinha febre. E me lembro perfeitamente que você me prometeu umas férias. Por favor, mãe. Marina olhou em volta, visivelmente constrangida com outras pessoas observando. Não faça uma cena. Uma cena? Senti minha pressão subir. Você me engana, me traz para um asilo contra minha vontade, e eu é que estou fazendo uma cena? A enfermeira Juliana interveio novamente, sua voz mansa, mas firme. Senhora Conceição, vamos até seu quarto? A senhora vai se acostumar rapidinho, vai ver. Eu não vou a lugar nenhum. Cruzei os braços. Quero falar com um advogado. Quero saber que papéis são esses que minha filha assinou. Marina suspirou profundamente. Mãe, por favor, seja razoável. O Dr. Carlos já explicou tudo. Você tem início de demência. Precisa de cuidados especializados. Demência? Minha voz subiu uma oitava. Que Dr. Carlos? Eu nunca vi doutor nenhum. Você não se lembra por quê? Marina hesitou, mordendo o lábio. Porque a doença já começou a afetar sua memória. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Você está mentindo. Eu sei que você está mentindo. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Marina. Mãe, isso está sendo tão difícil para mim quanto para você. Mas eu não tenho escolha. Claro que tem escolha. Apontei para ela com o dedo trêmulo. Você pode me levar para casa agora mesmo. Eu não posso. Marina balançou a cabeça. Eu já assinei o contrato. E já vendi sua casa. O mundo parou. Por um momento achei que fosse desmaiar. Você vendeu minha casa? Eu precisava do dinheiro para pagar este lugar. Marina evitou meu olhar. E você não precisava mais de uma casa tão grande? Era minha casa! Gritei, sentindo que estava perdendo o controle. Como você ousa vender minha casa sem minha permissão? A enfermeira Juliana fez um gesto para alguém atrás de mim. Vamos chamar o doutor para aplicar um calmante? A senhora está muito agitada. Não. Me afastei dela. Não ponham as mãos em mim. Marina, pelo amor de Deus, me tire daqui. Mas Marina já estava caminhando em direção à saída. Eu volto para te visitar no fim de semana, mãe. Você vai ver que vai gostar daqui. Marina! Marina!
Gritei seu nome enquanto ela desaparecia pelo corredor, mas ela não olhou para trás. Senti 2 mãos firmes segurando meus braços. Vamos, senhora Conceição, vou mostrar seu quarto. Me soltem! Tentei me desvencilhar, mas as mãos eram mais fortes. Eu quero ir embora, eu tenho direitos. A senhora tem direitos, sim. A voz da enfermeira Juliana soou estranhamente calma demais. Mas sua filha é sua responsável legal agora. Enquanto me arrastavam pelo corredor, uma única palavra ecoava na minha mente. Traição. Marina havia me traído da pior forma possível. Mas por quê? E como ela conseguiu todos esses papéis sem que eu soubesse? O quarto era pequeno, com uma cama estreita, um armário velho e uma janela com grades que dava para um pátio interno cinzento. O cheiro de remédio e urina era sufocante. Aqui estão suas coisas. Juliana colocou uma pequena mala no chão. Sua filha trouxe algumas roupas suas. Abri a mala com mãos trêmulas. Apenas algumas peças velhas que eu nem usava mais. Nenhuma das minhas joias. Nenhuma foto de família. Nenhum dos meus pertences valiosos. Onde estão minhas outras coisas? Minhas joias? Meus documentos? Sua filha disse que guardou tudo em lugar seguro. Lugar seguro? Claro. Marina havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Por quanto tempo eu vou ficar aqui? Juliana hesitou antes de responder. O contrato é indefinido. Indefinido. A palavra caiu sobre mim como uma lápide. Sentei na cama e tentei organizar meus pensamentos. Marina não podia simplesmente me abandonar aqui. Tinha que haver alguma forma de sair. Algum erro nos papéis, alguma brecha legal. Posso usar um telefone? Quero ligar para um advogado. Amanhã você pode usar o telefone público do corredor. Hoje é melhor descansar. Depois que Juliana saiu, tranquei a porta e me sentei na janela. Lá fora, algumas pessoas idosas caminhavam lentamente pelo pátio. Algumas falando sozinhas, outras apenas olhando para o nada. Seria esse meu futuro? Seria essa a gratidão da filha que criei com tanto amor? Naquela noite, deitada na cama estranha, com o som de tosses e gemidos vindos dos outros quartos, uma certeza começou a se formar na minha mente. Marina não havia feito isso por preocupação comigo. Havia alguma coisa mais por trás de tudo isso. E eu descobriria o quê? O som do carrinho de medicamentos me acordou antes do amanhecer. Engolido pelos lençóis ásperos que cheiravam a alvejante, levei alguns segundos para lembrar onde estava. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu estava presa em um asilo, traída pela minha própria filha. Bom dia, dona Conceição! A voz excessivamente alegre da enfermeira Juliana cortou o silêncio do quarto. Trouxe seus medicamentos matinais. Que medicamentos? Me sentei na cama, ainda tonta. Eu não tomo medicamentos. Juliana consultou uma prancheta. Segundo a prescrição médica, a senhora toma antidepressivos e estabilizadores de humor. Sua filha forneceu todo o histórico médico. Isso é mentira? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Eu nunca tive depressão na minha vida. E que histórico médico? Marina inventou isso? Dona Conceição, por favor, não se exalte. Juliana se aproximou com um copo de água e 2 comprimidos. O Dr. Carlos foi muito claro sobre sua medicação. Eu já disse que nunca vi esse Dr. Carlos. Bati a mão na lateral da cama. Onde estão os papéis que Marina assinou? Eu quero ver cada documento. Juliana suspirou. Os papéis estão com a administração. A senhora pode pedir para falar com a assistente social mais tarde. Mais tarde? Levantei da cama bruscamente. Eu quero falar agora. E quero usar o telefone que você prometeu ontem. O telefone só funciona depois das 9 da manhã. Juliana estendeu os comprimidos novamente. Agora precisa tomar os medicamentos? Olhei para os comprimidos brancos na palma da sua mão. Alguma coisa no modo como ela insistia me deixou ainda mais desconfiada. O que acontece se eu não tomar? A senhora precisa tomar. É para seu próprio bem? Meu próprio bem? Ri com amargura. Desde ontem todo mundo sabe o que é melhor para mim, menos eu mesma. Juliana colocou os comprimidos na mesa de cabeceira. Vou deixar aqui. A senhora deve tomar antes do café da manhã, está bem? Assim que ela saiu, peguei os comprimidos e os examinei de perto.
Não havia nenhuma identificação, nenhuma marca do laboratório. Apenas 2 comprimidos brancos e lisos. Droga. Isso não eram medicamentos comuns? Coloquei os comprimidos embaixo do colchão e me vesti rapidamente. Precisava usar aquele telefone e descobrir que diabo Marina havia feito. O corredor estava movimentado com outros internos sendo levados para o refeitório. Alguns caminhavam sozinhos, outros eram empurrados em cadeiras de rodas. A maioria parecia dopada, com olhares vazios e movimentos lentos demais. Dona Conceição! Uma voz me chamou. Venha tomar café. Era outra enfermeira, jovem, com um sorriso forçado. Sou Larissa, vou acompanhar a senhora até o refeitório. Eu sei andar sozinha, obrigada. É protocolo da casa. Nos primeiros dias, acompanhamos todos os novos residentes. Residentes. Como se fosse uma escolha. O refeitório era um salão grande com mesas de plástico e cadeiras desconfortáveis. O cheiro de comida requentada misturado com desinfetante enjoava. Sentei numa mesa próxima à janela, esperando que alguma conversa me ajudasse a entender melhor aquele lugar. Primeira semana? A voz veio da mesa ao lado. Uma senhora de cabelos grisalhos me observava com olhos curiosos. Sou Rosa, estou aqui há 8 meses. Conceição. E você? Gosta daqui? Rosa riu baixinho. Gostar não é bem a palavra. Mas a gente se acostuma. Sua família te trouxe por quê? Minha filha disse que eu tenho demência. As palavras saíram amargas da minha boca. Mentira deslavada. A maioria de nós chegou assim. Rosa olhou em volta e baixou a voz. Filhos que querem se livrar dos pais. Alguns por herança, outros por comodidade. Herança? Meu coração acelerou. Do que você está falando? Você tinha casa? Dinheiro guardado? Tinha uma casa que minha filha vendeu sem me consultar. Rosa assentiu gravemente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu filho vendeu tudo. Disse que era para pagar este lugar. Mas sabe quanto ele paga por mês? Quanto? 2.000 reais. E minha casa valia mais de 200 mil. Senti o sangue gelar nas veias. 200 mil? Para onde foi o resto do dinheiro? Para o bolso dele, é claro. Rosa mexeu no mingau sem apetite. O pior é que não tem muito o que fazer. Uma vez que assinam os papéis de tutela. Tutela? Engasguei com o café. Marina assinou papéis de tutela? Se você está aqui, foi isso que ela fez? Convenceu um juiz de que você não tem condições de cuidar de si mesma? Minha mente disparou. Tutela significava que Marina havia assumido o controle legal completo sobre minha vida. Ela podia vender meus bens, decidir onde eu moraria, até mesmo assinar documentos em meu nome. Como ela conseguiu isso? Eu nunca assinei nada. Rosa suspirou. Não precisa. Basta apresentar laudos médicos comprovando incapacidade mental. Laudos médicos falsos? Ou médicos comprados? Rosa olhou ao redor novamente. Tem uma rede dessas coisas, sabia? Médicos que assinam o que mandam, advogados que facilitam os processos, até juízes envolvidos. Meu estômago revirou. Uma rede? Dona Rosa, por favor, não espalhe teorias conspiratórias. A voz da enfermeira Juliana surgiu atrás de mim. Dona Conceição, terminou o café? Precisa tomar seus medicamentos? Eu não vou tomar medicamento nenhum até falar com um advogado. A senhora está se exaltando de novo. Juliana fez um gesto para outra enfermeira. Acho que precisamos de uma dose extra de calmante. Não encostem em mim! Me levantei bruscamente, derrubando a cadeira. Eu tenho direitos. Eu não sou doente mental. 2 enfermeiras se aproximaram de lados diferentes. O refeitório inteiro estava olhando. Dona Conceição, se acalme. A voz de Juliana soava perigosa agora. Se não colaborar, vamos ter que usar outros métodos. Que métodos? Minha voz tremeu. Camisa de força, isolamento, injeções. Ela enumerou cada palavra devagar, como uma ameaça. Rosa tocou meu braço discretamente. Faça o que elas mandam. Por enquanto. Respirei fundo, tentando controlar o pânico. Se elas me dopassem ou me isolassem, nunca conseguiria descobrir a verdade sobre Marina. Está bem? Sentei devagar.
Eu vou colaborar. Ótimo! Juliana sorriu, mas não era um sorriso amigável. Vamos para seu quarto tomar os medicamentos? Enquanto caminhávamos pelo corredor, Rosa sussurrou ao passar por mim. Telefone público, perto da sala de televisão. Mas cuidado, eles escutam as ligações. No quarto, Juliana me estendeu os mesmos comprimidos de antes. Fingi engolir, mas mantive os comprimidos embaixo da língua até ela sair. Assim que escutei seus passos se afastando, cuspi os comprimidos na pia e os joguei pela janela. 2 horas depois, quando o movimento diminuiu, consegui chegar até o telefone público. Disquei para a única pessoa em quem ainda podia confiar. Minha irmã, Antônia. Conceição? Nossa Senhora, onde você está? Marina disse que vocês viajaram? Tônia, me escuta bem. Sussurrei no telefone. Marina me trouxe para um asilo. Vendeu minha casa. Assinou papéis de tutela. Eu preciso da sua ajuda. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Tônia, você está aí? Conceição. A voz da minha irmã soou estranha. Marina me contou sobre sua condição. Ela disse que você estava tendo delírios. Delírios? Senti o chão sumir debaixo dos meus pés novamente. Tônia, você me conhece há 72 anos. Eu estou perfeitamente lúcida. Mas Conceição, você tem que entender. Marina está preocupada? Ela disse que você esquece das coisas, deixa fogão ligado. Isso é mentira! Gritei no telefone. Depois olhei em volta com medo de que alguém tivesse ouvido. Conceição, se acalme. Marina me mostrou fotos de sua casa. Estava muito bagunçada. Fotos? Que fotos? Minha casa sempre foi impecável. Que fotos, Tônia? Quando Marina tirou fotos da minha casa? Há alguns meses. Ela estava preocupada, pediu minha opinião. Alguns meses. Marina vinha planejando isso há meses. Tônia, eu preciso que você venha me ver. Preciso que você veja com seus próprios olhos que eu estou bem. Conceição. Eu não sei. Marina disse que visitas podem te deixar confusa nos primeiros tempos. A ligação foi interrompida. Olhei para o aparelho sem acreditar. Marina havia envenenado até minha própria irmã contra mim. A descoberta de que Marina havia manipulado minha própria irmã me deixou em estado de choque por 2 dias inteiros. Fingindo tomar os medicamentos e mantendo uma fachada de cooperação, comecei a observar tudo ao meu redor com olhos de detetive. Se Rosa estava certa sobre existir uma rede, eu precisava encontrar evidências. Na manhã de quinta-feira, enquanto fingia dormir, escutei uma conversa entre 2 enfermeiras no corredor que fez meu sangue gelar. A nova Dona Conceição ainda está resistindo aos medicamentos. Era a voz de Juliana. O Dr. Carlos disse para aumentar a dosagem se necessário. A outra voz eu não reconhecia. Temos que quebrar a resistência logo. A filha dela está pagando extra para acelerar o processo. Pagando extra? Para acelerar que processo? E a família dela? Alguém mais pode dar problema? A filha já isolou ela de todos. A irmã acredita que ela tem demência? Perfeito. Igual ao caso da Dona Marta? Exatamente. 6 meses e ela estava completamente dopada. A família nem questionou quando ela morreu. Morreu? Meu coração disparou tanto que achei que fosse ter um ataque cardíaco ali mesmo. A causa foi? Overdose acidental de medicamentos. Acontece muito com pacientes psiquiátricos. Psiquiátricos? Elas estavam falando de assassinar os internos com overdose de remédios. Esperei elas se afastarem e me levantei em silêncio. Minhas mãos tremiam descontroladamente. Precisava encontrar mais informações sobre essa Dona Marta. Durante o café da manhã, me sentei propositalmente perto de Rosa e sussurrei. Você conheceu uma mulher chamada Marta? Rosa quase derrubou a xícara de café. Como você soube da Dona Marta? Me conta sobre ela. Rosa olhou nervosamente ao redor. Ela chegou aqui há 1 ano. Caso idêntico ao seu. Filha trouxe, vendeu a casa, tutela. Dona Marta protestava muito no início. E o que aconteceu? Ela começou a tomar os medicamentos. Em poucos meses estava diferente. Apática, confusa de verdade. E então, morreu dormindo. Disseram que foi o coração.
Engoli em seco. Você acredita? Rosa me fitou com olhos assombrados. Dona Marta tinha o coração forte como um touro. Subia e descia escadas, fazia exercícios. E de repente, morreu dormindo? Mais alguém morreu assim? 3 pessoas nos últimos 8 meses. Rosa contou nos dedos. Dona Marta, seu João e Dona Carmen. Todos entraram aqui reclamando, protestando. Todos morreram em menos de 6 meses. 3 pessoas. Isso não eram mortes naturais. Era um padrão. Rosa, eu preciso da sua ajuda. Segurei sua mão por baixo da mesa. Eles estão planejando fazer a mesma coisa comigo. Como você sabe? Contei sobre a conversa que escutei. Rosa ficou pálida. Meu Deus! Eu sabia que tinha algo errado, mas nunca imaginei. Você tem como sair daqui? Família que acreditaria em você? Rosa balançou a cabeça tristemente. Meu filho tem procuração de tudo. E ele está esperando eu morrer para herdar meu apartamento. Então nós duas estamos na mesma situação. Não exatamente. Rosa se inclinou mais próxima. Eu encontrei uma coisa. O quê? Papéis. No escritório da administração, eu trabalho na limpeza 2 vezes por semana. Meu coração acelerou. Que tipo de papéis? Contratos. Listas de nomes. Valores. Valores? Quanto cada família paga para internar alguém aqui? E quanto eles pagam a mais para acelerar as coisas? Senti náusea subir pela garganta. Marina pagou para me matarem? Se você está na lista que eu vi, sim. O refeitório começou a girar ao meu redor. Minha própria filha havia contratado assassinos. A filha que eu amamentei, criei, sacrifiquei minha juventude para educar. Rosa, eu preciso ver esses papéis. É muito perigoso. Se nos pegarem. Se não fizermos nada, eu vou morrer em 6 meses. Minha voz saiu firme, mais firme do que me sentia. E você pode ser a próxima. Rosa respirou fundo. Hoje à tarde eu limpo o escritório. Se você conseguir distrair a enfermeira da recepção. Como? Finja passar mal. Bem mal. Enquanto ela estiver te atendendo, eu fotografo os documentos com o celular que escondi no carrinho de limpeza. Celular? Rosa tinha um celular escondido? Meu neto me deu escondido na última visita. Ele desconfia que tem algo errado aqui. Esperança? Finalmente, uma centelha de esperança. Às 2 da tarde comecei minha performance. Me deixei cair no chão da recepção, gemendo e segurando o peito. Juliana! Juliana! Gritei. Não consigo respirar. 2 enfermeiras correram para me socorrer. No canto do olho, vi Rosa passar discretamente com seu carrinho em direção ao escritório. Dona Conceição, o que está sentindo? Juliana ajoelhou ao meu lado. Dor no peito. Falta de ar. Fiz os sintomas mais dramáticos possível. Será que é infarto? Vamos levá-la para o consultório médico. Não! Agarrei o braço dela. Por favor, não me deixe sozinha. Estou com medo. Mantive a encenação por 15 minutos, tempo suficiente para Rosa fazer seu trabalho. Mais tarde, no meu quarto, Rosa apareceu com o pretexto de limpar e me mostrou discretamente as fotos no celular. O que vi me fez ter vontade de vomitar de verdade. Uma lista com nomes, datas de entrada, valores pagos pelas famílias e uma coluna final, status do processo. Meu nome estava lá, Conceição Silva. Entrada, 15 de setembro. Valor base, R$ 2.000 mensais. Valor adicional, R$ 15.000. Status, em andamento. Prazo estimado, 4 a 6 meses. R$ 15.000. Marina havia pagado R$ 15.000 para me assassinarem. Mas o que me chocou mais foi ver outros nomes na lista. Pessoas que eu conhecia da cidade. Dona Aparecida, que havia morrido de tristeza depois de ir para um asilo. Seu Antônio, que teve um derrame logo depois da internação. Rosa, quantos nomes tem nessa lista? 23 nos últimos 2 anos. 23 pessoas assassinadas. E suas famílias haviam pago por isso? Tem mais.
Rosa passou para outra foto. Olha isso. Era um contrato entre o asilo e uma funerária. Desconto especial para mortes de internos. E uma clínica que fornecia laudos médicos falsos. E um escritório de advocacia que facilitava os processos de tutela. É uma rede completa, sussurrei. Médicos, advogados, funerária. Todos trabalhando juntos. E olha quem assina como sócio da funerária. Rosa ampliou a imagem. O nome me fez o sangue gelar. Carlos Eduardo Silva. Silva como Marina. Silva como meu próprio sobrenome de casada. Rosa. Esse Carlos Silva é seu genro? Era. Ex-marido da Marina. Eles se separaram há 3 anos, mas continuaram sócios no negócio da morte. Tudo fazia sentido agora. Marina não havia agido sozinha. Carlos, que sempre foi ganancioso, havia bolado o esquema. Eles se separaram publicamente, mas continuaram trabalhando juntos por baixo dos panos. Rosa, precisamos levar isso para a polícia? Como? Eles confiscaram todos os nossos documentos, e se contarmos para alguém aqui, vão dizer que estamos delirando? Ela tinha razão. Éramos 2 velhas em um asilo, oficialmente diagnosticadas com demência. Quem acreditaria em nós? Seu neto. Você confia nele? Confio. Ele sempre achou estranho eu ter vindo parar aqui. Então, ele é a nossa única esperança. Naquela noite, Rosa conseguiu enviar as fotos para o neto pelo celular. Nossa mensagem era simples. Chamem a polícia, estão matando os idosos aqui. Tenho provas. Mas quando acordei na manhã seguinte, Rosa não apareceu para o café da manhã. Onde está Dona Rosa? Perguntei para Juliana. Dona Rosa teve um episódio psicótico ontem à noite. Tivemos que isolá-la. Episódio psicótico. Claro. Posso visitá-la? Impossível. Ela está sedada para a própria proteção. Sedada. Ou seja, começaram o processo de eliminação com Rosa também. Eu estava sozinha agora. E eles sabiam que eu sabia. O isolamento de Rosa foi o sinal que eu precisava. Eles sabiam que descobrimos a verdade. Durante 3 dias, mantive uma fachada de normalidade enquanto minha mente trabalhava febrilmente em um plano de fuga. Não podia contar com mais ninguém dentro do asilo. Cada enfermeira, cada funcionário poderia ser parte da conspiração. Na manhã de domingo, fingindo tomar meus medicamentos como sempre, escutei Juliana conversando no telefone da recepção. Sim, Dr. Carlos, ela está colaborando melhor. Não, ainda não começamos o protocolo final. Entendo, a família está com pressa. Sim, podemos acelerar a partir de segunda-feira. Protocolo final. Acelerar. Marina estava ficando impaciente. Quando Juliana desligou, me aproximei com meu sorriso mais inocente. Juliana, minha filha vai vir me visitar hoje? Sua filha está viajando a trabalho, Dona Conceição. Mas ela ligou mandando beijos. Mentira. Marina estava evitando me ver porque sabia exatamente o que estava fazendo. E aquela moça nova que chegou ontem? Dona Isabel? Juliana me olhou com desconfiança. Por que pergunta? Ela parecia tão perdida. Lembrou de mim no primeiro dia. Dona Isabel está se adaptando bem. Tomou os medicamentos sem resistência. Diferente de mim, que fingiam tomar, mas continuava lúcida. Isabel seria a próxima vítima. Naquela tarde, durante o horário de visitas, consegui me aproximar de Isabel no jardim interno. Ela era uma senhora elegante, de cerca de 65 anos, visivelmente confusa e assustada. Desculpe incomodar, sou Conceição. Você é nova aqui? Isabel. Ela me cumprimentou com educação. Meu filho me trouxe anteontem. Disse que era temporário, até eu me recuperar de uma depressão. Depressão? Segundo ele, sim. Mas eu não me lembro de ter depressão. Isabel tocou a testa, confusa. Talvez eu esteja mesmo esquecendo das coisas. Isabel, me escuta com atenção. Sentei ao lado dela no banco. Você está tomando medicamentos aqui? Sim, 2 vezes por dia. Para a depressão? Como você se sente depois de tomar? Sonolenta, meio confusa. Isabel me olhou com preocupação. Por que pergunta? Há algo errado? Olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava escutando.
Isabel, os medicamentos que estão te dando não são para a depressão. São para te deixar confusa de propósito. O quê? Ela recuou assustada. Isso não faz sentido. Seu filho vendeu sua casa? Assumiu o controle dos seus bens? Isabel ficou pálida. Como você sabe? Ele disse que era para pagar o tratamento aqui. Isabel, você precisa parar de tomar os medicamentos? Agora. Mas, o médico disse. Que médico? Você já viu esse médico? Isabel pensou por um momento. Na verdade, não. Só as enfermeiras falam sobre ele. Porque ele não existe? Ou se existe, está sendo pago para assinar receitas falsas. Conceição, você está me assustando. É para assustar mesmo. Segurei suas mãos. Isabel, eles estão nos matando. Lentamente, com overdose de medicamentos. Eu vi os documentos. Você está na lista? Isabel começou a tremer. Isso não pode ser verdade. Você tem família que acreditaria em você? Alguém que desconfiaria se algo acontecesse? Minha irmã sempre achou estranho eu ter vindo parar aqui. Mas meu filho convenceu todo mundo que eu estava ficando senil. Então sua irmã é nossa esperança. Me levantei. Isabel, você precisa fingir que está tomando os medicamentos, mas não engolir. E precisa agir de forma mais confusa na frente das enfermeiras. Como assim? Finja que os medicamentos estão funcionando. Haja sonolenta, confusa, cooperativa. Enquanto isso, sua mente vai continuar lúcida para nos ajudar a sair daqui. Isabel me olhou com lágrimas nos olhos. Conceição, se isso for verdade. Meu próprio filho. Eu sei como é. Minha filha pagou 15 mil reais para me assassinarem. 15 mil? Isabel ofegou. Tanto dinheiro assim? É mais barato que cuidar de nós até morrermos naturalmente, e eles ficam com a herança mais rápido. Isabel se levantou, cambaleando. Eu preciso pensar. Não temos tempo para pensar. Segurei seu braço. Eles já começaram o protocolo final comigo. Significa que em poucas semanas posso estar morta. Naquela noite, Isabel apareceu no meu quarto durante a troca de plantão. Conceição, consegui esconder o celular do meu filho quando ele veio me visitar. Ela mostrou um aparelho. Liguei para minha irmã. Contei tudo. O que ela disse? No começo não acreditou. Mas quando falei sobre os valores que meu filho pagou, ela ficou desconfiada. Minha casa valia muito mais que o custo de um asilo. Ela vai nos ajudar? Ela vai à polícia amanhã cedo. E vai trazer um jornalista conhecido dela? Jornalista? Perfeito. Se conseguíssemos expor a história na mídia, seria impossível abafar. Isabel, você foi corajosa, mas agora temos que sobreviver até a ajuda chegar. Como? Fingindo que somos duas velhinhas inofensivas tomando nossos remédios. Na manhã seguinte, coloquei meu plano em ação. Durante o café da manhã, acidentalmente derrubei meu copo de leite bem na frente de Juliana. Ah, desculpe. Estou tão desajeitada ultimamente. Fiz minha voz soar confusa e lenta. Juliana sorriu satisfeita. Não se preocupe, dona Conceição. É normal ficar assim no início do tratamento. Tratamento está funcionando então? Perfeitamente. A senhora está muito mais calma. Isabel, sentada numa mesa próxima, também representou seu papel, perguntando 3 vezes que horas eram e esquecendo onde havia colocado os óculos. À tarde, durante o horário de descanso, um alarme disparou no prédio. Corri até a janela e vi 2 viaturas policiais chegando, junto com uma van de um canal de televisão. Isabel! Eles vieram! Mas quando me virei, Isabel não estava no quarto. Corri até o corredor e vi 2 enfermeiras carregando Isabel desacordada numa maca. O que aconteceu com ela? Gritei. Dona Isabel teve uma crise cardíaca. Juliana apareceu atrás de mim. Estamos levando para o hospital. Crise cardíaca. Igual Dona Marta. Eu quero ir junto. Impossível. A senhora precisa tomar seus medicamentos. Vi Juliana segurando uma seringa. Uma dose muito maior que os comprimidos normais. Não. Corri em direção à escada. Socorro! Polícia! 2 enfermeiras me bloquearam o caminho. Senti a picada da seringa no meu braço. Dona Conceição teve um surto psicótico.
Escutei Juliana explicando para alguém enquanto minha visão ficava turva. Infelizmente, é comum em pacientes com demência avançada. A última coisa que vi antes de desmaiar foi um policial anotando tudo que Juliana dizia, acreditando em cada palavra. Quando acordei, estava numa cama com grades, numa sala que cheirava ainda mais forte a desinfetante. Meus pulsos estavam amarrados. Ah! Acordou. A voz do Dr. Carlos soou atrás de mim. Dona Conceição, a senhora nos deu muito trabalho. Me virei e finalmente vi o rosto do homem que planejava minha morte. Era realmente meu ex-genro. Mais velho, barrigudo, mas ainda com aquele sorriso falso que sempre me deu arrepios. Carlos! Minha voz saiu rouca por causa da sedação. Eu sabia que você estava por trás disso. Por trás do quê? De cuidar de idosos com problemas mentais? Ele puxou uma cadeira. Dona Conceição, a senhora está delirando. Acredita que existe uma conspiração para matá-la? Eu vi os documentos, os valores, a lista com nomes. Carlos riu. Que documentos? A senhora está confundindo fantasia com realidade? E Isabel? O que vocês fizeram com Isabel? Dona Isabel, infelizmente, faleceu de infarto no hospital. O coração não aguentou o estresse da internação. Morta. Isabel estava morta. Vocês a mataram. Nós tentamos salvá-la. Carlos se inclinou mais próximo. Assim como estamos tentando salvar a senhora? Mas a senhora não colabora. Onde está Rosa? Dona Rosa também nos deixou ontem. Overdose acidental de medicamentos. Muito triste. Rosa também estava morta. Conceição, vou ser franco com você. Carlos baixou a voz. Marina está muito preocupada. Ela quer que você descanse em paz. Descanse em paz. Ele estava me dizendo abertamente que ia me matar. E se eu prometer colaborar? Tomar os medicamentos? Ficar quieta? Carlos balançou a cabeça. Tarde demais. Você já sabe coisas demais. E aquela história de polícia criou problemas desnecessários. A polícia veio. Eles vão investigar. A polícia veio, ouviu sobre uma idosa com demência tendo delírios persecutórios e foi embora satisfeita. Carlos se levantou. Sabe qual é a beleza desse sistema? Ninguém acredita em velhos malucos. Ele tinha razão. Nós éramos descartáveis, invisíveis. Quanto Marina pagou para você me matar? 15 mil. Mais os 200 mil da venda da sua casa. Carlos sorriu. Sua filha é muito prática. Calculou que seria mais barato que pagar asilo por 10 ou 15 anos. E você? Quanto ganha com isso? Por mês? Cerca de 80 mil reais. 20 famílias pagando em média 4 mil cada uma. Carlos consultou o relógio. Mas agora preciso ir? Tenho outros pacientes para visitar. Ele se dirigiu à porta, então parou e se virou. Ah, Conceição! Sua última injeção será aplicada durante a madrugada. Uma overdose acidental de insulina. Muito comum em pacientes diabéticos. Eu não sou diabética. É agora. Segundo seu prontuário médico, desenvolveu diabetes recentemente. Carlos sorriu mais uma vez. Durma bem. Vai ser sua última noite. A revelação de que eu seria morta naquela madrugada me encheu de uma fúria que jamais havia sentido. Amarrada na cama, com as mãos dormentes e a boca seca pelos sedativos, comecei a elaborar mentalmente meu último plano de fuga. Se ia morrer, não seria sem luta. Às 9 da noite, a enfermeira do turno noturno entrou para verificar minhas amarras. Era uma mulher que eu nunca havia visto antes, mais jovem que as outras, com olhos cansados de quem trabalhava demais. Por favor. Fiz minha voz soar fraca e suplicante. Preciso ir ao banheiro. Está doendo muito. A senhora tem fralda geriátrica. Ela nem me olhou direito. Por favor. Eu imploro. Só 5 minutos. Prometo não causar problemas. A enfermeira hesitou. Talvez por ser nova, ainda tivesse alguma compaixão. Está bem. Mas eu vou junto e você fica com uma mão amarrada. Ela desamarrou minha mão direita, mantendo a esquerda presa à grade da cama. Caminhamos lentamente até o banheiro anexo ao quarto. Deixe a porta entreaberta, ela instruiu. No banheiro, examinei rapidamente o ambiente.
uma janela pequena, mas com grades, produtos de limpeza embaixo da pia. E um espelho com bordas pontiagudas. Está demorando muito aí dentro. A enfermeira bateu na porta. Já estou terminando. Peguei discretamente um frasco de detergente e o escondi na manga do pijama. Quando saímos, fiz questão de tropeçar e cair, fingindo fraqueza. Nossa Senhora, a senhora está bem? Só um pouco tonta. Me apoiei nela enquanto voltávamos para a cama. Obrigada pela paciência. Ela me amarrou novamente, mas eu havia conseguido posicionar o frasco de detergente embaixo do travesseiro. Às 11 da noite, escutei passos no corredor. 2 vozes conversando baixo. Uma era Juliana, a outra não reconheci. O Dr. Carlos confirmou. Overdose de insulina às 2 da manhã. Qual dosagem? 50 unidades. Vai simular um coma diabético. Morte natural em questão de horas. E se alguém desconfiar? Quem vai desconfiar? Ela tem histórico de diabetes no prontuário? E a família já foi comunicada sobre o estado grave? Marina já sabia que eu morreria hoje. Provavelmente estava dormindo tranquila, sonhando com o dinheiro da minha herança. Às 1h30 da manhã, fingi estar dormindo quando Juliana entrou com uma seringa e um frasco de insulina. Ela se aproximou da minha cama devagar, preparando a injeção. No momento exato em que ela se inclinou sobre mim, puxei o frasco de detergente e espirrei o líquido diretamente nos seus olhos. Ah! Ela gritou, largando a seringa e levando as mãos ao rosto. Meu Deus, meu Deus. Aproveitei sua cegueira temporária para pegar a seringa do chão e enfiar a agulha no seu braço, injetando toda a insulina nela. Agora você sabe como é ser envenenada, gritei enquanto ela cambaleava. Juliana tentou gritar por socorro, mas a insulina começou a fazer efeito rapidamente. Ela desabou no chão, convulsionando. Com as mãos ainda amarradas, consegui pegar as chaves do bolso dela e me libertar das cordas. Meus pulsos estavam machucados e doloridos, mas eu estava livre. Saí do quarto e corri pelo corredor em direção à recepção. O asilo estava praticamente vazio no turno da madrugada. Precisava encontrar um telefone e chamar a polícia novamente, mas dessa vez com provas concretas. No escritório da administração, encontrei um computador ligado. Na tela, uma planilha aberta mostrava a programação de procedimentos especiais da semana. Meu nome estava marcado para aquela noite, mas não era o único. Outros 5 nomes tinham datas marcadas para os próximos dias. 5 pessoas que seriam assassinadas. Fotografei a tela com o celular que Isabel havia escondido no quarto e esquecido. Depois, abri as gavetas procurando por mais evidências. Na gaveta inferior, encontrei uma pasta com contratos assinados entre o asilo e a funerária de Carlos. Valores pagos por cremações urgentes, listas de bens herdados pelas famílias após as mortes. E o mais chocante, recibos de pagamentos para um oficial de justiça que aprovava as tutelas sem questionar. O sistema era ainda maior do que eu imaginava. Não eram apenas médicos e enfermeiras. Havia juízes, oficiais de justiça, funcionários do cartório, todos recebendo propina para facilitar o esquema. Escutei passos no corredor. Alguém havia encontrado Juliana. Código vermelho! Código vermelho! Uma voz gritou no alto-falante. Paciente Dona Conceição em fuga! Todos os funcionários para postos de emergência! Guardei rapidamente os documentos numa sacola plástica que encontrei na mesa e me escondi atrás de um arquivo. 3 pessoas correram pelo corredor em direção ao meu quarto. Aproveitei para me dirigir à cozinha. Lá, encontrei uma porta que dava para o pátio de serviço. Estava trancada, mas consegui quebrar o vidro com uma panela pesada. O barulho alertou os seguranças. Escutei gritos atrás de mim. Ela está fugindo pelo pátio! Corri em direção ao muro que cercava o asilo. Era alto, mas havia algumas caixas empilhadas perto da lixeira. Subir seria doloroso para meu corpo de 72 anos, mas era minha única chance. Consegui chegar até o topo do muro quando senti uma mão agarrando meu tornozelo. Dona Conceição, volte aqui! Era um segurança jovem, forte. Me solte! Chutei com o pé livre, acertando seu rosto. Ele me soltou, xingando. Do outro lado do muro, caí pesadamente no chão.
Senti uma dor aguda no quadril, mas consegui me levantar. Estava numa rua deserta, mas podia ver as luzes da cidade ao longe. Mancando e ofegante, caminhei pela rua procurando algum lugar aberto onde pudesse pedir ajuda. A dor no quadril estava piorando, mas a adrenalina me mantinha em movimento. Após 15 minutos caminhando, encontrei um posto de gasolina aberto. O frentista me olhou assustado. Uma senhora idosa, de pijama, machucada, carregando uma sacola plástica. Minha senhora, o que aconteceu? A senhora precisa de ajuda? Preciso chamar a polícia. Minha voz saiu ofegante. É urgente. Vida ou morte? A senhora quer que eu chame uma ambulância? Não. Gritei, assustando-o. Só a polícia e um jornalista, por favor. O rapaz me levou para dentro do posto e me deu uma cadeira. Discou para a polícia enquanto eu organizava os documentos que havia roubado. Alô, polícia? Tem uma senhora aqui que disse ser urgente. Ela parece ter fugido de algum lugar. Enquanto ele falava, escutei o barulho de carros se aproximando. Pela janela, vi 2 vans do asilo estacionando do lado de fora. Eles vieram me buscar. Apontei para as vans. Por favor, não deixe eles me levarem. Carlos desceu de uma das vans, acompanhado de 2 homens de jaleco branco. Ele entrou no posto com seu sorriso falso de sempre. Boa noite. Sou o Dr. Carlos, do Lar Esperança. Viemos buscar nossa paciente. Ele me apontou. Dona Conceição tem demência severa e fugiu durante a madrugada. Ele está mentindo! Me levantei da cadeira, segurando a sacola de documentos. Esse homem está tentando me matar. O frentista olhou confuso entre nós dois. Carlos parecia um médico respeitável, eu parecia uma velha maluca de pijama. Doutor, ela disse que queria chamar a polícia? Infelizmente, pacientes com demência frequentemente têm delírios persecutórios. Carlos suspirou com falsa tristeza. Acreditam que estão sendo perseguidos, envenenados. É muito comum. Olha os documentos! Abri a sacola e mostrei os papéis. Ele tem uma rede de assassinatos. Mata idosos por dinheiro. Carlos se aproximou e tentou tomar a sacola das minhas mãos. Dona Conceição, vamos voltar para casa. A senhora está confusa? Não toque em mim! Gritei, me afastando dele. Nesse momento, escutamos sirenes se aproximando. 2 viaturas policiais pararam em frente ao posto. Carlos pareceu nervoso pela primeira vez. Oficiais, que bom que chegaram. Nossa paciente está em surto psicótico. Mas quando os policiais desceram das viaturas, reconheci um deles. Era o sargento João, que havia sido vizinho do meu bairro por anos. Dona Conceição? Ele me olhou surpreso. A senhora não é a mãe da Marina? João! Corri em direção a ele. Graças a Deus! João, eles estão tentando me matar? João olhou desconfiado para Carlos. E o senhor é? Dr. Carlos Silva, responsável pelo tratamento da senhora. Carlos estendeu a mão, mas João não cumprimentou. João, por favor, olha esses documentos. Entreguei a sacola para ele. Eles matam idosos por dinheiro das heranças. Eu tenho provas de tudo. João abriu a sacola e começou a examinar os papéis. Seu rosto foi ficando cada vez mais sério. Dr. Carlos, o senhor pode me explicar esta planilha com nomes e datas de óbito programadas? Carlos empalideceu. Isso deve ser um mal-entendido. E estes contratos com funerária? E estes recibos de pagamento para oficiais de justiça? Eu posso explicar tudo na delegacia. João chamou pelo rádio. Central, aqui é João. Preciso de reforços e da equipe de investigação. Temos um caso grave de homicídio em série. Carlos tentou correr, mas os outros policiais o interceptaram. Enquanto ele era algemado, me senti desabar na cadeira do posto. João, minha filha. Minha própria filha pagou 15 mil reais para eles me matarem. João sentou ao meu lado e segurou minha mão. Dona Conceição, agora a senhora está segura? Vamos investigar tudo e prender todos os envolvidos. E as outras pessoas? Tem 5 nomes marcados para morrer essa semana? Vamos salvar todos eles. A senhora foi muito corajosa. Enquanto esperávamos a chegada da equipe de investigação, não conseguia parar de pensar em Rosa e Isabel. 2 mulheres inocentes que confiaram em mim e morreram por isso. Suas mortes não seriam em vão. Eu garantiria que todos os culpados pagassem.
João, eu quero processar minha filha também. Ela é cúmplice de tentativa de homicídio. Dona Conceição, tem certeza? É sua filha? Ela deixou de ser minha filha no momento em que assinou minha sentença de morte. O amanhecer do dia 17 de setembro me encontrou na delegacia, dando depoimento detalhado sobre cada momento vivido no asilo. O delegado Marcos Santos, homem sério de cerca de 50 anos, ouvia atentamente enquanto sua equipe catalogava os documentos que eu havia conseguido roubar. Dona Conceição, a senhora tem noção da dimensão do que descobriu? O delegado me mostrou papéis espalhados sobre a mesa. Encontramos evidências de pelo menos 43 assassinatos nos últimos 3 anos. 43 pessoas. O número me fez sentir náusea. E Marina? Vocês prenderam minha filha? Acabamos de receber ela aqui. Está sendo interrogada numa sala ao lado. Meu coração disparou. Depois de tudo o que aconteceu, ainda senti um aperto no peito ao saber que Marina estava sendo tratada como criminosa. Eu posso vê-la? O delegado hesitou. Dona Conceição, tem certeza? Pode ser muito doloroso. Preciso olhar nos olhos dela. Preciso entender como minha própria filha chegou a esse ponto. 10 minutos depois, me encontrava numa sala de interrogatório, separada de Marina por uma mesa de metal frio. Ela estava algemada, com o rosto inchado de tanto chorar. Quando me viu, começou a soluçar descontroladamente. Mãe, me perdoa. Perdoar? Minha voz saiu mais fria do que pretendia. Marina, você me vendeu para assassinos por 200 mil reais. Não foi assim. Eu nunca quis que você morresse. Então me explica os 15 mil reais que você pagou para acelerar o processo. Marina abaixou a cabeça, as lágrimas pingando na mesa. Eu estava desesperada, cheia de dívidas, prestes a perder minha casa. E achou que minha vida valia menos que suas dívidas? Não, eu pensei que você ficaria lá bem tratada por muito tempo. Carlos me garantiu que seria só para manter você medicada, tranquila. Mentirosa! Bati a mão na mesa. Você assinou um contrato com prazo de 6 meses. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Marina levantou o rosto, os olhos vermelhos me encarando com desespero. Mãe, eu sou sua filha. Você não pode acreditar que eu planejei te matar. Você é minha filha? Ri com amargura. Uma filha não vende a casa da mãe sem permissão. Uma filha não assina papéis de tutela mentindo sobre demência. Uma filha não abandona a mãe num asilo sabendo que ela vai morrer. Eu estava sendo chantageada. Marina gritou de repente. Carlos disse que se eu não participasse, ele contaria para todo mundo sobre meus problemas com o jogo. Problemas com o jogo? Marina respirou fundo, como se estivesse confessando um pecado mortal. Mãe, eu devo mais de 300 mil reais para agiotas. Estava jogando online, apostas esportivas. Perdi tudo. 300 mil reais. Agiotas. Minha filha havia se metido com criminosos. Carlos descobriu e me ofereceu uma saída. Marina continuou. Ele disse que tinha um método seguro de conseguir dinheiro rápido, que você ficaria bem tratada. E você acreditou? Eu queria acreditar. Marina bateu as mãos algemadas na mesa. Eu precisava acreditar. Os agiotas estavam me ameaçando de morte. Então você decidiu que eu deveria morrer no seu lugar? Não! Marina gritou desesperada. Eu nunca soube que eles matavam as pessoas. Carlos disse que era só para manter vocês calmos até morrerem naturalmente. Naturalmente em 6 meses, Marina. Isso não te pareceu estranho? Marina começou a chorar novamente. Mãe, eu estava desesperada. Quando se está com tanto medo, a gente não pensa direito. Olhei para minha filha, a criança que criei, a jovem que eduquei, a mulher que se tornou uma criminosa, e senti uma tristeza profunda misturada com raiva. Marina, você teve 1000 oportunidades de me contar sobre suas dívidas. Eu teria vendido a casa, dividido meus bens, ajudado você de qualquer forma. Você teria me julgado. Eu teria te salvado. Minha voz tremeu. Como mães fazem com filhos, como eu fiz a vida toda. O silêncio na sala foi quebrado pela entrada do delegado Marcos. Dona Conceição, acabamos de prender mais 8 pessoas envolvidas no esquema.
incluindo o juiz que aprovava as tutelas falsas. Quantas vítimas conseguimos salvar? 5 pessoas que estavam marcadas para morrer esta semana. Todas já foram removidas do asilo e estão recebendo cuidados médicos. 5 vidas salvas. Rosa e Isabel não morreram em vão. E Carlos? Confessou tudo. Está tentando fazer delação premiada em troca de redução de pena. Marina olhou para o delegado com desespero. E eu? Qual vai ser minha pena? Marcos consultou seus papéis. Homicídio qualificado tentado, estelionato, falsificação de documentos. Estamos falando de 20 a 30 anos de prisão. Marina desabou na cadeira, soluçando. Minha vida acabou. Sua vida acabou no momento em que você escolheu o dinheiro em vez da mãe. Me levantei para sair da sala. Eu poderia ter morrido, Marina. Rosa e Isabel morreram por causa das suas escolhas. Mãe, por favor. Eu te amo. Parei na porta e me virei uma última vez. Se você me amasse, teria me protegido. Em vez disso, me vendeu. 3 horas depois, já em casa da minha irmã Antônia, recebi a visita do jornalista Pedro Oliveira, do principal jornal da cidade. Dona Conceição, a senhora salvou dezenas de vidas expondo esse esquema? Pedro anotava tudo o que eu dizia. Como se sente sendo considerada uma heroína? Não me sinto heroína. Tomei um gole do café que Antônia havia preparado. Me sinto uma mãe traída que teve que lutar para sobreviver. Mas a senhora planeja perdoar sua filha? Olhei pela janela da sala de Antônia, vendo crianças brincarem na rua. Vida normal, famílias normais, amores normais. Pedro, perdão não se dá automaticamente. Perdão se constrói com arrependimento verdadeiro e mudança de comportamento. Marina precisa cumprir sua pena, refletir sobre suas escolhas, e talvez um dia possamos tentar reconstruir nossa relação. E como a senhora pretende ajudar outras famílias que possam estar passando pela mesma situação? Vou criar uma fundação. A ideia havia surgido na minha cabeça naquele exato momento. Fundação, Rosa e Isabel. Para investigar asilos suspeitos e orientar famílias sobre os sinais de esquemas criminosos. Pedro sorriu. Excelente ideia. E qual o seu conselho para pessoas que possam estar sendo enganadas pelos próprios filhos? Pensei nas palavras de Rosa, nas lágrimas de Isabel, na minha própria ingenuidade. Confiem nos instintos de vocês. Se alguma coisa parece estranha, provavelmente é. Família que ama protege, não abandona. E, principalmente, nunca assinem documentos sem entender completamente o que estão assinando. A senhora tem medo de que existam outros esquemas assim? Tenho certeza de que existem. Olhei diretamente para a câmera que o fotógrafo estava preparando. Por isso vou dedicar o resto da minha vida a expô-los. Nenhuma pessoa idosa deveria morrer traída pela própria família. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes da casa de Antônia, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Em uma semana, minha vida havia sido completamente destruída e reconstruída. Perdi minha casa, meus bens, minha filha, mas ganhei algo inesperado, propósito. Rosa e Isabel morreram porque confiaram nas pessoas erradas. Eu quase morri pelo mesmo motivo, mas suas mortes me deram forças para lutar. E agora eu tinha uma missão: garantir que outras famílias não passassem pelo mesmo horror. Peguei um caderno velho que Antônia me emprestou e comecei a escrever os primeiros estatutos da Fundação Rosa e Isabel. Cada palavra era uma promessa para as amigas que perdi, uma forma de transformar minha dor em proteção para outros. Do lado de fora, escutei sirenes ao longe. Provavelmente outros criminosos sendo presos, outras vítimas sendo salvas. A justiça estava sendo feita, mas meu trabalho estava apenas começando. 6 meses depois da minha fuga do asilo, eu estava no tribunal como testemunha principal no julgamento de Carlos Silva e sua rede criminosa. O salão estava lotado de jornalistas, familiares das vítimas e pessoas curiosas que acompanhavam o caso que havia chocado todo o país. Dona Conceição, a senhora pode repetir para o júri o que o réu Carlos Silva disse sobre os métodos utilizados? O promotor público me olhava com respeito. Ele disse que matava os idosos com overdose de insulina para simular morte natural. Minha voz ecoou firme pelo salão. E que minha filha Marina havia pagado R$ 15.000 para acelerar meu assassinato.
Carlos, sentado no banco dos réus, evitava meu olhar. Nos últimos meses, as investigações haviam revelado que sua rede operava em 12 cidades diferentes, com mais de 200 assassinatos confirmados. 200 idosos mortos por ganância das próprias famílias. Dona Conceição, como a senhora conseguiu sobreviver e expor todo o esquema? Não foi só eu. Olhei para a plateia, onde vi rostos de outras famílias que haviam perdido entes queridos. Rosa Santos e Isabel Ferreira morreram para que eu pudesse viver e contar a verdade. Elas são as verdadeiras heroínas desta história. O promotor acenou. Nada mais, Excelência. Quando desci do banco das testemunhas, passei perto de Marina, que estava sentada na área reservada aos réus colaboradores. Ela havia feito delação premiada e sua pena havia sido reduzida para 8 anos. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela tentou esboçar um sorriso arrependido, mas eu desviei o rosto. Ainda não estava pronta para perdoar. 2 horas depois, o juiz leu a sentença. Carlos Silva condenado a 45 anos de prisão. Os demais envolvidos receberam penas que variaram de 10 a 30 anos. Justiça feita. Mas isso não trouxe Rosa e Isabel de volta? Do lado de fora do tribunal, encontrei uma multidão de repórteres me esperando. Dona Conceição, como se sente com o resultado do julgamento? Aliviada, mas principalmente determinada a continuar lutando. Nos conte sobre a Fundação Rosa e Isabel. Como está o trabalho? Sorri pela primeira vez em meses. Em 6 meses, já investigamos 23 asilos suspeitos em todo o Brasil. Encontramos irregularidades em 17 deles. Salvamos 41 vidas. E descobriram outros esquemas similares? Descobrimos que, infelizmente, este tipo de crime é mais comum do que imaginávamos. Minha expressão ficou séria novamente. Existe uma indústria da morte de idosos. Filhos gananciosos, médicos corruptos, instituições criminosas. Nosso trabalho está apenas começando. Dona Conceição, qual o seu recado para famílias que possam estar em situação similar? Olhei diretamente para as câmeras, imaginando quantas pessoas idosas poderiam estar assistindo, talvez vivendo situações parecidas com a minha. Primeiro, confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente é. Segundo, nunca assinem documentos sem entender completamente. Terceiro, mantenham contato com amigos e parentes. O isolamento facilita os crimes. E, principalmente, lembrem-se de que vocês têm direitos, independente da idade. E para os filhos que possam estar considerando abandonar os pais? Cuidar de idosos não é fardo, é privilégio. Seus pais dedicaram a vida inteira a vocês. É nossa hora de retribuir com amor, não com abandono. Parei por um momento, pensando em Marina. E se estão com dificuldades financeiras, existem programas de assistência, famílias acolhedoras, asilos honestos. Assassinato nunca é solução. Após as entrevistas, fui visitada por Antônia no escritório da fundação que havíamos montado numa sala alugada no centro da cidade. Ela chegou carregando uma pilha de cartas. Conceição, chegaram mais 50 cartas hoje. Pessoas pedindo ajuda, contando histórias parecidas com a sua. Peguei algumas cartas aleatoriamente. Uma era de uma senhora de 80 anos de Recife, cujo filho havia vendido sua casa e tentado interná-la contra sua vontade. Outra, de uma filha denunciando que sua mãe havia morrido suspeita em um asilo de Fortaleza. Antônia, precisamos expandir a fundação, contratar mais investigadores, advogados. Com que dinheiro? Nossa conta está quase zerada. Era verdade. Eu havia usado toda a minha pequena reserva de emergência para montar a fundação. O dinheiro da venda da minha casa havia ido para os bolsos de Marina e Carlos. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Pedro Oliveira, o jornalista que havia coberto meu caso desde o início. Dona Conceição, tenho uma surpresa para a senhora. Que tipo de surpresa? Pedro sorriu e me entregou um envelope. A editora Globo quer publicar um livro contando sua história e um canal de televisão quer fazer uma série baseada no caso. Abri o envelope e vi números que me fizeram ofegar. Os direitos autorais seriam suficientes para manter a fundação funcionando por anos? Pedro, isso é inacreditável.
Sua história tocou milhões de pessoas, Dona Conceição. E o melhor, todo o dinheiro pode ser usado para expandir o trabalho da fundação. Antônia me abraçou, chorando de alegria. Conceição, você vai conseguir salvar centenas de pessoas. Naquela noite, sozinha em meu pequeno apartamento alugado, refleti sobre a jornada surreal dos últimos meses. De vítima indefesa a símbolo de resistência. De idosa abandonada a defensora de uma causa nacional. O telefone tocou. Era um número que eu reconhecia, da penitenciária onde Marina estava presa. Mãe? É você? A voz de Marina me fez o coração disparar. Era a primeira vez que conversávamos desde o julgamento. Marina. Mãe, Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu precisava te parabenizar pela fundação. Vi na televisão da cadeia. Obrigada. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Mãe, eu queria dizer que... Marina pausou, soluçando. Que estou fazendo terapia aqui dentro, tentando entender como cheguei a esse ponto. E o que descobriu? Que eu sempre fugi dos problemas, e quando as coisas ficaram muito difíceis, escolhi a saída mais covarde. Marina respirou fundo. Mãe, eu não espero perdão, mas queria que soubesse que sua força me inspirou a tentar ser melhor. Marina, perdão não é algo que se dá ou recebe, é algo que se constrói aos poucos, com ações consistentes. Eu sei, e por isso estou estudando direito aqui na cadeia. Quero me formar e trabalhar defendendo idosos quando sair. Pela primeira vez em meses, senti um pequeno lampejo de esperança em relação à minha filha. Se for sincera nessa intenção, talvez possamos conversar novamente no futuro. Obrigada, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, Marina. Por isso sua traição doeu tanto. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Lágrimas de dor, mas também de uma esperança cautelosa. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudaria completamente minha vida. Dona Conceição? Aqui é do Ministério da Justiça. O ministro gostaria de convidá-la para ser consultora especial para crimes contra idosos. Consultora do governo federal. Eu, uma senhora de 72 anos que 6 meses atrás estava sendo dopada em um asilo. Seria uma honra. Excelente. A senhora teria acesso a recursos federais para investigações, poderia propor mudanças na legislação, criar programas nacionais de proteção. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Lá fora, pessoas idosas caminhavam pela rua, algumas sozinhas, outras acompanhadas de familiares. Quantas delas estariam seguras? Quantas estariam em perigo? Rosa havia me dito uma vez que depois dos 60 anos, a sociedade nos trata como descartáveis, que nossa experiência, nossa sabedoria, nossa vida passam a valer menos. Ela estava errada. Nossa vida vale mais do que nunca, porque temos a experiência necessária para proteger outros que passam pelas mesmas situações. Peguei meu caderno e comecei a escrever um discurso que daria na primeira reunião ministerial. Senhores ministros, venho aqui representar não apenas os idosos que foram salvos, mas principalmente aqueles que não tiveram essa sorte. Rosa Santos e Isabel Ferreira morreram para que eu pudesse estar aqui hoje. E em nome delas, proponho que criemos o sistema de proteção mais rigoroso do mundo para pessoas idosas. Enquanto escrevia, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Minha vida havia ganhado um propósito maior do que eu jamais imaginara possível. Marina havia me vendido por R$200 mil, achando que minha vida valia apenas isso. Ela estava enganada. Minha vida valia todas as vidas que eu conseguisse salvar daqui para frente. E essas seriam muitas. Do lado de fora, o sol nascente iluminava uma nova manhã. E comigo, nascia também uma nova era de proteção para os idosos brasileiros. Rosa e Isabel não morreram em vão. E eu dedicaria cada dia restante da minha vida a provar isso.